Durante a Primeira República, ocorreram diversos movimentos de contestação e sociais em todo o país, tanto no meio urbano quanto no meio rural, e este será o tema desta aula. No sertão baiano, entre 1893 e 1897, durante o governo de Prudente de Moraes, ocorreu o movimento de Canudos. Os nordestinos sofriam com a seca, com a fome e com a miséria. Os grandes proprietários de terra exploravam constantemente os sertanejos. Isso era acentuado pelo fato de que eles mesmos, os latifundiários, eram as próprias autoridades. A justiça era feita com as próprias mãos. Matar e morrer nesse período era muito fácil. Por isso, muitos moradores buscavam outras opções, como morar nos centros urbanos, aderir ao banditismo social com os grupos dos cangaços e também a fé em figuras carismáticas e messiânicas, como o Padre Cícero e o Beato Conselheiro. Esse último, Beato Antônio Conselheiro, nasceu em uma pequena vila no Ceará, em 1830, e logo ficou órfão de mãe. Foi educado em colégio de padre e aprendeu latim e francês. Depois que o pai morreu, teve diversas profissões. Casou-se, mas foi abandonado pela mulher. Ele se mudou para a Bahia e passou a pregar o evangelho pelo sertão baiano, como beato. Passou a questionar as autoridades em suas pregações, criticando os altos impostos cobrados pelo governo. Ele foi preso, mas logo voltou para o sertão com as suas pregações, adquirindo cada vez mais seguidores. Ele era acusado pelo bispo de Salvador de conspirar contra a igreja. Seus seguidores entravam em constantes conflitos com as autoridades para defender suas ideias. Esses conflitos foram se tornando cada vez mais violentos. Um deles aconteceu na cidade de Bom Conselho, em 1893, e as tropas policiais que tinham sido chamadas foram derrotadas pelos seguidores do Beato Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro, junto com seus seguidores, se fixaram na margem do rio Vaza Barris, em uma fazenda abandonada, o que viria a se tornar o Arraial de Belo Monte. Eles se organizavam de acordo com regras religiosas, e todos trabalhavam e tinham direito ao fruto do trabalho. Era proibido o consumo de bebidas alcoólicas, jogos e prostituição. Havia um grupo que era mais próximo ao beato, os chamados apóstolos, que eram responsáveis pela administração do local. Conforme o arraial ia ficando mais conhecido, cada vez mais habitantes chegavam. Estima-se que lá viveram cerca de 30.000 pessoas em 5.000 casas. O que aconteceu em Canudos é caracterizado como um movimento messiânico, em que a miséria e a crise fazem com que as pessoas busquem na religião uma saída, em que encontrariam mudanças radicais no plano terrestre e a salvação eterna após a morte. O Arraial de Belo Monte e a figura de Antônio Conselheiro incomodaram muitas autoridades, tanto as religiosas quanto as do Estado. Os habitantes de Canudos, nome que foi dado ao local por essas autoridades, foram acusados de monarquistas fanáticos, assassinos, ladrões, hereges e criminosos. Isso serviria como justificativa para a repressão e eliminação do movimento. O primeiro incidente que mobilizou a repressão foi quando os habitantes de Canudos compraram madeira para a construção de uma nova igreja no arraial. Pagaram adiantado, porém o comerciante atrasou com a entrega. Isso fez com que algumas pessoas da comunidade propusessem ir buscar madeira à força se fosse preciso. As autoridades locais viram isso como uma ameaça à ordem e pediram proteção policial. Uma tropa com 100 homens da polícia foi enviada. Essa tropa foi derrotada e humilhada pelos habitantes de Canudos. Como a seguinte de 600 homens da polícia militar e do exército, armados com metralhadoras e canhões. Em seguida foram enviados 1.200 homens, liderados pelo coronel Moreira César, o mesmo que tinha liderado a repressão contra os rebeldes da Revolução Federalista em Santa Catarina. Moreira César subestimou os habitantes. Então, ele e sua tropa foram dizimados, e essas armas que eles tinham trazido fortaleceram ainda mais o arraial. Devido às sucessivas derrotas, Prudente de Moraes era acusado de incompetente e fraco, principalmente pelos apoiadores de Floriano Peixoto. Outra expedição foi enviada, dessa vez com 7.000 homens, liderados pelo general Arthur Oscar e pelo próprio ministro da Guerra, Marechal Carlos Machado Bittencourt. Devido às sucessivas derrotas das forças policiais em Canudos, os habitantes contavam com artilharia pesada e canhões. Eles resistiram por um mês, porém foram dizimados pelas forças do governo. De acordo com o escritor e jornalista Euclides da Cunha, o responsável por cobrir a guerra, restaram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados.
A Guerra do Contestado aconteceu na região de mesmo nome, entre o Paraná e Santa Catarina, entre 1912 e 1916, no governo de Hermes da Fonseca e Venceslau Braz. As razões para o conflito são semelhantes às do conflito em Canudos. Havia se formado uma comunidade na região, sendo que essa região estava em disputa entre o Paraná e Santa Catarina, claramente interessados na exploração de erva mate e madeira. O governo tinha concedido a construção de uma estrada de ferro que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul. Isso fez com que uma grande faixa de terra fosse desapropriada. A construção também atraiu uma grande quantidade de pessoas para suprir a mão de obra. Com o fim da construção, essas pessoas ficaram desempregadas. A condição de miséria criada pelo desemprego se tornou propícia para a difusão de ideais messiânicos. Nesse momento apareceu a figura de José Maria. Como havia diversos monges missionários na região, José Maria fingiu ser um deles e acabou liderando vários camponeses expropriados de suas terras e os trabalhadores desempregados para formar uma comunidade, o que poderia ser a única alternativa de vida para essas pessoas. Com o passar dos dias, muito mais pessoas buscaram essa comunidade e isso preocupava as autoridades. Assim como em Canudos, foram organizadas expedições do Exército e da Polícia Estadual para conter o crescimento da comunidade, considerada como um antro de fanáticos. Essas primeiras campanhas militares foram derrotadas. No início de 1914, o general Setembrino de Carvalho comandou uma tropa de 6.000 soldados que atacou os habitantes. Apesar do grande número de soldados e da artilharia, os habitantes do contestado resistiram até sua derrota, em 1916. A revolta do Juazeiro aconteceu no Ceará, em 1914, no governo de Hermes da Fonseca. Ela aconteceu por causa da política salvacionista, que foi uma intervenção do governo federal para derrubar as velhas oligarquias e substituí-las por novas, que fortaleceria um poder central e diminuiria a influência política do senador Pinheiro Machado. A família Ascioli foi derrubada e o tenente-coronel Franco Rabelo foi colocado no posto de presidente do Ceará. Um dos aliados da família Ascioli, o padre Cícero Romão, começou a reunir fiéis para rezar no período das secas. Logo, o padre começou a ser conhecido como milagreiro, e o lugar em que morava, em Juazeiro, passou a ser bastante frequentado pelos fiéis. Pela influência do senador Pinheiro Machado, o padre Cícero começou a armar seus fiéis para depor o novo presidente Franco Rabelo. Rabelo também passou a armar a polícia de Juazeiro para prender o padre Cícero. Então, seus fiéis passaram a reagir e enfrentar essas forças policiais. Aconteceram muitos conflitos que foram bastante violentos. Tanto é que o governo federal acabou cedendo e retirou Franco Rabelo do poder e o devolveu para a família Ascioli. O outro movimento social que aconteceu nas áreas rurais foi o cangaço, entre 1870 e 1940. Diversos conflitos vinham ocorrendo no Nordeste, por questões de terra e também por questões de herança. Durante grande parte do século XIX, o sertão foi marcado pelas lutas entre as famílias. Porém, entre 1877 e 1879, o Nordeste foi assolado por uma grande seca. Muitas pessoas morreram por causa de doenças ou da fome. Os mais pobres que sobreviviam tinham que migrar ou se submeter aos assaltos. Foi nesse contexto que os grupos de cangaceiros que antes eram controlados pelos coronéis passaram a agir sozinhos. Eles saíam pelo Nordeste saqueando fazendas, cidades e povoados. Não tinham moradia fixa e viviam de assaltos, confrontando a polícia até serem presos ou mortos. Entre 1920 e 1938, o Nordeste conheceu o cangaceiro mais famoso, Virgulino Ferreira da Silva, ou Lampião. Com sua morte, também por conta da Revolução de 30, o cangaço chegou ao fim, em 1938. Nos centros urbanos também tiveram movimentos sociais de contestação. Em 1904, no Rio de Janeiro, durante o governo de Rodrigues Alves, aconteceu a Revolta da Vacina. A falta de saneamento e as péssimas condições de higiene eram um grande atrativo de ratos, baratas, mosquitos e outros insetos que transmitiam diversas doenças. Grande parte da população vivia nessa situação de vulnerabilidade. A situação do Rio de Janeiro era tão precária que só medidas de saneamento não bastariam para combater epidemias como febre amarela, varíola e leptospirose. Alguns navios europeus não paravam no porto para evitar que passageiros e tripulantes ficassem doentes. O presidente Rodrigues Alves encarregou o sanitarista Oswaldo Cruz de combater as epidemias que assolavam a cidade.
Porém, essas medidas não seriam postas tão facilmente, já que a população estava bem descontente com outras medidas impostas por Rodrigues Alves. Para o combate da febre amarela, era preciso eliminar os focos do mosquito transmissor e, por conta disso, muitas vezes os agentes de saúde invadiam as casas dos moradores, alegando que esses não facilitavam o acesso. Para combater a varíola, era preciso vacinar os moradores. Essa medida não foi nem um pouco aceita pela população, que, desinformada pela oposição, acreditava que a vacina traria a doença a eles. Então, passaram a recusar a visita das brigadas sanitárias e também a aplicação da vacina. O Congresso aprovou uma lei que tornou a vacinação obrigatória e que permitiria a brigada que vacinasse à força aqueles que se recusassem. Essa atitude revoltou a população de tal forma que, em novembro de 1904, militares positivistas, opositores e intelectuais tomaram as ruas com barricadas, ataques a prédios públicos e depredação dos postes de iluminação. Isso ficou conhecido como a Revolta da Vacina, ou Quebra-Lampião. Muitas pessoas morreram ou ficaram feridas, tanto do lado do governo quanto da população. Devido à reação da população, o governo suspendeu a obrigatoriedade da vacina, declarou estado de sítio para conter a revolta e também passou a comprar ratos da população para conter a proliferação de doenças transmitidas por eles. Alguns anos depois, em 1910, logo após a posse de armas aconteceu uma revolução dos oficiais navais brancos ao punir marinheiros negros e mulatos. Após a morte do marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes, que morreu por conta das chibatadas, João Cândido, também conhecido como Almirante Negro, liderou outros marinheiros que tomaram o navio. Eles tomaram outros navios, como o São Paulo, e receberam apoio de outros navios que estavam na Baía de Guanabara. Assassinaram o responsável pela punição de Marcelino e colocaram os navios em posição de bombardeio, ameaçando o presidente Hermes da Fonseca caso ele não cumprisse as propostas que foram enviadas por meio de um manifesto, entre elas o fim dos castigos corporais da Marinha, aumento do soldo, a remuneração dos marinheiros e a melhoria da alimentação nas embarcações, consideradas de péssima qualidade. O presidente aceitou as exigências e enviou oficiais para assumir o comando dos navios, mas ordenou que prendesse os marinheiros que tinham se envolvido na revolta. Em 1917, começou em São Paulo, durante o governo de Venceslau Braz, uma greve geral. Por conta da repentina industrialização, a classe operária cresceu bastante, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Porém, os trabalhadores estavam sujeitos a longas jornadas de trabalho, insalubridade e salários baixíssimos. Muitos operários eram estrangeiros que tinham tido contato com o socialismo e o anarquismo na Europa. Grandes bases dos sindicatos. Além disso, em 1917 também tinha acontecido a Revolução Russa. Essa, junto com as más condições e a falta de uma legislação trabalhista, podem ser consideradas como as principais causas para a eclosão da greve geral de 1917. A greve começou com um grupo de trabalhadores da tecelagem que haviam paralisado por conta do aumento da jornada de trabalho. Durante a repressão da polícia, um deles foi morto, o sapateiro Antônio Martinez. O acontecimento motivou outros trabalhadores de outras fábricas a paralisarem. Cerca de 10.000 pessoas acompanharam o enterro de Martinez. Os operários paralisados passaram a fazer várias exigências, como a libertação de todas as pessoas detidas da greve, respeito ao direito de associação dos trabalhadores, proibição do trabalho de menores de 14 anos nas fábricas e oficinas, abolição do trabalho noturno para mulheres, aumento de 35% nos salários inferiores a 5.000 e 25% para os mais elevados, e jornada diária de 8 horas. A greve se espalhou para outros estados, como Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul. A repressão foi bastante violenta, e após muitas negociações, foi acordado que os salários seriam aumentados em 20% e os grevistas que tinham sido presos seriam libertados sem sofrer retaliações. Com todas essas movimentações de diversas camadas sociais, pode-se perceber que, apesar do golpe republicano não ter como objetivo agradar a maior parte da sociedade, essas camadas mais inferiorizadas não se calaram frente aos descasos do governo.